A Terceira Guerra Mundial é de fato um assunto assustador, que nos faz estremecer somente ao pensar sobre a possibilidade de um evento deste porte vir a acontecer no mundo. Porém, você sabia que essa guerra já poderia ter se iniciado muitas vezes ao decorrer da história? Em 1958, por exemplo, um bombardeio pertencente à Força Aérea dos Estados Unidos acidentalmente lançou uma bomba no quintal de uma família na Carolina do Sul. Esse evento resultou na morte de muitos pintinhos. É isso mesmo, a bomba acabou não explodindo, apenas caindo sobre algumas aves domésticas, matando-as com seu próprio peso. E não foi só esse evento que poderia causar uma reviravolta no mundo, mas já tivemos outros bem próximos de uma Terceira Guerra Mundial muitas e muitas vezes. Primeiramente, vale a pena lembrar que o sistema militar capaz de nos proteger de um conflito armado de porte de uma guerra mundial é cheio de falhas. E um único sistema capaz de ativar bombas em diversas cidades, ou seja, o mais conhecido botão vermelho, hoje em dia pode ser um dispositivo menor que um laptop, capaz de ser levado em uma mochila pequena. Surpreendentemente, os presidentes dos Estados Unidos sempre carregam consigo a chamada maleta nuclear, que dentro conta com um dispositivo de menos de 20 centímetros, com diversos códigos programados para um ataque nuclear americano. O conceito de maleta nuclear surgiu nos anos 60, quando John Kennedy percebeu que o sistema de autenticação das forças nucleares era falho e era preciso criar uma forma do Estado-Maior das Forças Armadas confirmar a identidade do presidente e de suas ordens. No entanto, diversos soldados também carregam maletas similares, o que torna mais difícil saber qual delas realmente está o dispositivo capaz de fazer a transmissão oficial às Forças Armadas. Vários países, como o Reino Unido, a China, a França e até mesmo o Paquistão, também adotaram esse tipo de medida. Porém, não falam a respeito disso para as mídias. Apenas os Estados Unidos e a Rússia levaram essa informação a público, talvez no intuito de intimidar um ou outro em busca de acordos mais diplomáticos. Essas malas contêm um transmissor via satélite capaz de lançar mísseis instantaneamente, além de uma gama de códigos com as mais diversas funções de comunicação oficial junto ao exército do país. Agora, a pergunta fica: será que tal poder poderia ser confiado a uma única pessoa? Bem, a Comissão de Desarmamento das Nações Unidas desenvolveu um tratado de não proliferação das armas nucleares e vários foram os países que assinaram o documento afirmando que não seriam os primeiros a usá-las. Em teoria, então, uma guerra nuclear não poderia acontecer, já que ninguém iria iniciá-la. Certo? Bem, não exatamente. Tanto os Estados Unidos e a Rússia se resguardam do direito de lançar mísseis nucleares até mesmo em respostas de ataques feitos com armas convencionais. Isso significa que, em casos de ofensivas nucleares confirmadas, os presidentes dispõem de até 10 minutos para decidir o que deve ser feito. Então, nos questionamos: e se o líder não estiver preparado para uma decisão consciente em tão pouco tempo disponível? Tomemos, por exemplo, o presidente Nixon, que sofria de depressão clínica e frequentemente se encontrava sob efeito de álcool. Imagine só o poder de iniciar uma guerra de grande porte nas mãos de um homem nessas condições, com tão pouco tempo para tomar uma decisão tão grande. Bem, isso não parece uma boa coisa, não é mesmo? Por sorte, não houve evento do tipo durante o seu governo, mas existiram outras épocas em que a Terceira Guerra poderia ter se iniciado. Durante a Guerra Fria,
Os Estados Unidos detinham uma grande vantagem sobre a União Soviética, dispondo inclusive de mísseis na Itália e em uma parte da Turquia, que era, inclusive, parte do território europeu socialista. Assim sendo, em 1962, Cuba secretamente permitiu que a União Soviética estabelecesse bases em seu país, juntamente com um depósito nuclear, onde um foguete, por exemplo, demoraria apenas 10 minutos para chegar a Washington. O então líder da União Soviética, na tentativa de intimidar os Estados Unidos, colocando mísseis em suas fronteiras, tentou obter alguma vantagem sobre John Kennedy, para que ele pudesse ordenar a remoção das armas estadunidenses da Turquia. Foi aí que um avião espião rapidamente descobriu a base situada em Cuba. O exército americano sugeriu prontamente o bombardeio da ilha, mas Kennedy propôs um bloqueio naval. Em resposta à decisão de Kennedy, a União Soviética prontamente atirou em uma das aeronaves e isso já poderia, por si só, ter dado início a uma terceira guerra mundial. Para piorar a situação, um submarino dos socialistas também foi atingido. E os militares dos Estados Unidos não sabiam que ali havia um torpedo com uma ogiva nuclear, dado que a embarcação não se comunicava com Moscou. O comandante do submarino supôs que a guerra havia começado e iria disparar a ogiva, quando outro oficial o impediu de fazer isso, salvando o mundo de uma dramática catástrofe. Além das crises dos mísseis, nosso planeta já esteve à beira de uma terceira guerra incontáveis vezes. Em 1962, o intruso tentou adentrar no perímetro da base militar dos Estados Unidos, escalando as cercas de proteção quando alguém acabou apertando o botão errado. Ao invés de soar o alarme de segurança padrão para os pilotos, uma sirene de ataque nuclear foi acionada e tudo já estava sendo preparado para uma resposta à altura. E sabe o que foi mais bizarro? O intruso era um simples urso e não terrorista soviético, pronto para tocar o terror. Outro evento bizarro se passou em 1960, quando a NORAD recebeu alerta de aviso de radares que denunciavam um movimento grande e brilhante, o que indicava supostamente um ataque nuclear da União Soviética com uma probabilidade de 99% de certeza. Já prontos para atacá-los, em resposta, foi descoberto que o objeto grande e luminoso era nada mais, nada menos do que a própria Lua subindo ao céu, sendo que o radar a tomou como uma ameaça. Ou seja, por um simples problema técnico, poderíamos experienciar o fim do mundo. Já um outro acidente aconteceu por pura estupidez. Em 1995, Boris Yeltsin, o então presidente da Rússia, descobriu que um dos radares detectou um lançamento na costa da Noruega. Não se identificou de onde exatamente o objeto partiu, mas os militares russos ficaram sob alta vigilância, quando Yeltsin já havia preparado a maleta nuclear para a retaliação. E sabe o que de fato se tratava? Do equipamento Black Branton 7, um dispositivo científico similar a um foguete desenvolvido para o estudo das auroras boreais. E o mais impressionante é que eles haviam recebido o aviso a respeito desse estudo com um mês de antecedência. Bem, como podemos ver, todos esses eventos nos mostram que um simples erro pode nos levar à beira do colapso. Então, podemos nos perguntar: podemos esperar que a Terceira Guerra Mundial aconteça, por exemplo, amanhã? Bem, com a recente invasão russa à Ucrânia, é o que muitos estão temendo nesse momento. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial teve um início parecido, com a Alemanha invadindo a Polônia. Mas há uma diferença fundamental entre esses dois períodos: as próprias armas nucleares.
A paz atômica foi uma realidade durante a Guerra Fria, que se estendeu até o colapso da União Soviética. O fato das duas superpotências da época terem um poderoso arsenal nuclear era justamente o que impedia um país de atacar outro. E a situação hoje não é tão diferente. Segundo o artigo 5 do Regimento da OTAN, a aliança é obrigada a defender qualquer país membro da organização que seja atacado. A questão, no entanto, é que a Ucrânia não faz parte da OTAN, ainda que tenha sinalizado positivamente para uma futura adesão a algo que não agradou o presidente russo. Outros países do leste europeu, como Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia, por exemplo, já são membros da organização. Existe, portanto, uma preocupação por parte das lideranças desses países de que a Rússia possa avançar além da Ucrânia em possíveis invasões futuras. E somente com a OTAN sendo diretamente atacada que o conflito poderia evoluir para uma guerra mundial. Portanto, o fato da Rússia ter milhares de ogivas nucleares é o que garante que Estados Unidos e Europa não interfiram demais na invasão ucraniana. E vice-versa. Dificilmente a Rússia atacaria diretamente a OTAN, por também saber que o Ocidente guarda outras tantas milhares de ogivas. Uma guerra nuclear, evidentemente, não consagraria nenhum lado vencedor. E você, acredita que uma nova guerra mundial possa acontecer? Conte nos comentários. Até a próxima.